Olá, mulheres, graça e paz. Olá, mais um ano, findando 2022, né, indo embora, e 2023 chegando, passando para deixar uma palavra para vocês, uma reflexão. Eu queria deixar em 1 Samuel, versículo 3, capítulo de 1 a 11, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podiam ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Amém? Essa é uma palavra que fala sobre obediência, né? Então, o jovem Samuel, ele tinha o quê? Um coração obediente. Mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor, né? Tanto que ele pensou que era quem? Que era o sumo sacerdote Eli que estava chamando ele, né? E ele prontamente levanta e ele vai até Eli. Quando ele ouve o chamado, chamar o nome dele, ele pensa que é o sumo sacerdote e automaticamente ele levanta e vai ter com o sacerdote ali, né? Então, quando o sumo sacerdote, ele viu ele levantar, né, já pela terceira vez, ele teve o quê? Ele teve a convicção de que era Deus que estava falando Samuel. Por quê? Porque o sacerdote já conhecia a voz de Deus, já tinha intimidade com Deus. Amém? Então, tanto que no versículo 9, né, ele insiste aqui a Samuel para ser obediente aqui com o Senhor. O que é que ele diz aqui? Né? Vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Né? E o que foi que Samuel fez? Samuel obedeceu à voz do sumo sacerdote Eli. Amém? Então temos o que? Temos que parar para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Às vezes na correria do dia a dia, nós acabamos não parando para ouvir a voz do Senhor. E nós temos que ser o quê? Nós temos que ser obedientes às diretrizes dos nossos pastores, principalmente no que for pertinente ao quê? Ao direcionamento da nossa comunhão com Deus.
Então, nossa obediência, ela deve fluir do nosso amor por Deus. O amor que nós temos por Deus, esse amor tem que ser transformado em obediência. Amém? Então, as consequências de nossas obediências estão o quê? Sobre o domínio de Deus. Por outro lado, o que acontece? A nossa desobediência deve o quê? Fluir. A nossa desobediência está o quê? Sobre o domínio, né? Domínio de Deus, né? Conforme eu falei. E por outro lado, a desobediência, ela resulta de quê? Ela resulta em desastre material, psicológico e espiritual. Então, olha aqui a diferença, né? Nossa obediência deve fluir do nosso amor com Deus, né? E as consequências de nossa obediência, ela está o quê? Sobre o domínio de Deus. O que acontece quando nós somos desobedientes? Então vem o quê? Vem todo o desastre, toda a bagunça material, psicológica, espiritual. Então tudo isso é fruto do quê? Fruto de uma desobediência. Amém? Então, mas ainda bem, né, que o Senhor, ele é misericordioso. O Senhor é misericordioso e nos perdoa quando confessamos essa desobediência, o pecado, né? E decidimos obedecer os seus princípios e principalmente o que? Ao seu chamado. Quando nós nos posicionamos e nos dispomos a ser obediente ao chamado do Senhor, a nossa vida fica toda em ordem. Amém? Aí eu pergunto para vocês, eu queria deixar aqui uma reflexãozinha rápida. Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Ou você anda muito ocupada na correria do dia a dia e não está parando para ouvir a voz do Senhor? Outra reflexão. Você tem atendido ao chamado de Deus? Ei, mulheres, tem atendido ao chamado de Deus? Você tem executado as tarefas do chamado que Deus determinou que você fizesse? É profundo isso, né? Pois é. Então, a obediência de Samuel teve os seguintes resultados. Primeiro, ele viu que a bênção do Senhor sobre os seus pais, sobre a sua família. Que bênção foi essa, Marli? Ana, a sua mãe, que antes era uma mulher estéril, né? Em obediência ao Senhor, em oração ao Senhor, em dedicação à sua vida ao Senhor, o que foi que aconteceu? Ela engravidou, teve Samuel. E logo depois de Samuel, o que foi que ela fez? Ela fez uma entrega, né, ao Senhor. Ela entregou Samuel como um sacerdote, como um presente, como uma primícia para Deus, né? Que ele iria servir na casa do Senhor. Então, quando ela deu a primícia a Deus, foi o que aconteceu? Ana, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então, Samuel, ele vivia debaixo de uma obediência. Através de quê? Através dos pais, através de sua mãe. Amém? A segunda coisa, ele cresceu em estatura e no fervor do Senhor e dos homens, através da obediência a Deus, né? Outra coisa também, ele foi firmado e sustentado no ministério profético pela presença de Deus. Olha que bênção, né? Por quê? Porque todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Amém? E outra coisa, ele tornou-se porta-voz de Deus ao povo. Isso nós vemos aqui no versículo 3, no capítulo 3, do versículo 21, né? Que diz assim:
E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, né? Está iniciando um novo ano. Então, que 2023 seja o ano em que você esteja atenta, vocês a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Amém, mulheres? Que 2023 seja um ano de bênção, um ano de sabedoria na sua vida, um ano de prosperidade, mas acima de tudo, um ano que você venha andar nos propósitos do Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Feliz Ano Novo!